Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer a todos os irmãos, que têm cooperado com esse canal. E peço àqueles que ainda não se inscreveram, que venham se inscrever, venha compartilhar. Também pode deixar o seu comentário também, referente ao que eu estou falando aqui sobre a Bíblia. É bênção, então, a tua presença aqui. No final, vou deixar também uma oração, vou orar por você, para que você seja abençoado com a graça do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, eu gostaria de deixar, então, uma palavra que se encontra aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que é referente à armadura de Deus. No momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, Ele nos dá essa armadura como proteção. Então eu vou ler aqui a vocês e vou explicar para que vocês entendam, o quão importante a aceitação a Jesus. Então, se inscreva ao canal, deixe seu joinha, compartilhe, colabore então com a palavra de Deus. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas e deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração, a súplica do Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, uma palavra bastante importante, Essa palavra aqui, foi Paulo que falou. Então, Paulo foi aquele irmão que ele era soldado romano, Jesus Cristo apareceu para ele com uma luz bastante forte, Paulo, então, ele ficou cego, então ele foi até Ananias orou por eles, ele voltou a ver, e esse Paulo, ele se tornou um grande apóstolo de Deus. E ele, como ele era um soldado romano, ele então se referiu o nosso lado espiritual, ele se referiu àquela armadura do soldado romano. Naquela época, os romanos eram muito respeitados. Eles venciam as guerras todas porque eles eram mais bem preparados. Então, eles usavam roupas preparadas realmente para a guerra. Então, hoje, nós estamos em uma guerra espiritual. Então, aqui Paulo, ele fala para que nós vestimos essa roupa, essa armadura espiritual, para que nós venhamos também vencer todas as nossas guerras. Então, aqui Paulo falou também que nós
A nossa briga, ela não é contra pessoas. A nossa briga não é contra carne e sangue. A nossa briga é contra que não é contra o sangue, contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século. É importante então a gente entender que muitas vezes a gente fica com raiva de alguma pessoa, né, e triste, magoado, mas infelizmente tem pessoas que são usadas para nos entristecer mesmo. São usadas então a favor do inimigo para que venha nos entristecer. Mas nós podemos então usar essa armadura, pedir para que Deus nos cubra com essa armadura, né, com essa armadura de Deus, para que nós sejamos protegidos pelo inimigo. Então vou começar explicando que tipo de armadura era essa, né, que os soldados romanos usavam naquela época. Vamos começar pelo escudo, né? Então o escudo, ele é um escudo de madeira, né, que ele era usado para proteger quando os inimigos jogavam aquelas flechas. Então esse escudo, ele era um escudo grande, ele protegia então o soldado das flechas. Existia também naquela época um escudo pequeno, que seria um escudo quando tu lutasse cara a cara com a pessoa. Então o escudo e a espada, né, tu seria mais protegido, além disso mais a roupa, né? Então esse escudo, ele é um escudo que protegia o corpo do soldado, né? Então o capacete, né? O capacete também ele era para proteger então de que alguma flecha passasse pelo escudo, então essa flecha poderia pegar na cabeça do soldado e matar. Porém o escudo, o capacete então ele protegia, né? Mas no lado espiritual, esse capacete ele é para proteger do inimigo, né? Que o inimigo proteger a nossa mente e os nossos pensamentos, né? Que o inimigo venha colocar em nossos pensamentos, em nossa mente, né, ideias malignas, do tipo, por exemplo, querer se matar ou matar alguém, fazer o mal ao próximo. Então esse capacete aí, ele é um capacete que é o capacete da salvação, mais conhecido como capacete da salvação. Ele então vem a nos proteger do inimigo também, né? Então a couraça, o que que seria a couraça? Seria tipo um colete, né? Esse colete ele protegia então o nosso corpo, né? Protegia então o nosso coração, né? Que seria essa parte daqui, então ele iria proteger o nosso coração de levar uma flecha ou algo do tipo. Mas no nosso lado espiritual, nosso coração é onde Deus fala conosco, né? É a nossa pureza, né? Que nosso coração não tenha maldade. Então, essa couraça, ela vem nos proteger de toda a maldade em nosso coração, né? Que nós venhamos, então, a permanecer, então, na presença de Deus. Que Ele venha nos proteger de todo o mal, né? Então, o cinto, né? Eles usavam o cinto largo na cintura, né? E esse cinto ele protegia os rins do soldado, né? Mas esse cinto espiritual ele também representa uma ligação conosco e Deus, mas para que você venha entender é como se fosse uma aliança. Esse cinto significa uma aliança nossa com Deus, né? No momento que nós fizemos essa aliança com Deus, nós temos então a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos também a sandália, né? O calçado, né? Que esse calçado ele era usado por soldado, né? Caminhar é óbvio, né? Mas nos dias de hoje esse calçado ele se dirige-se na intenção da gente sair e fazer o evangelho, né? Evangelizar as pessoas, né? Então, caminhando com esse calçado, né, a gente vai fazendo a obra de Deus, né? De qualquer forma, de hoje em dia, a obra de Deus ela está se tornando bem mais fácil através então da internet, né? O YouTube, Face, rádio, né? Na igreja, né? Naquela época já era bem mais difícil, né?
Então nós temos também a espada, né? A espada que tem o significado, né? A palavra de Deus, né? Que entra no nosso coração, né? Toda aquela palavra, né? Vindo da Bíblia, conforme eu estou pregando aqui nesse momento, né? Essa palavra, ela entra em nosso coração. Eu vou ler então, para confirmar aqui o que eu estou falando sobre a espada, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula e apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Então Deus, ele vê o nosso coração, Deus, ele examina o nosso coração. Então a espada tem esse significado, né? A espada de dois gumes, aquela espada que ela tem corte dos dois lados, ela entra penetrando o nosso coração e vendo o nosso pensamento, nossa maldade, ou vendo também a nossa intenção, a boa intenção, né? O nosso amor ao próximo, né? A intenção de fazer o bem. Então é isso aqui que Paulo estava se expressando quando ele leu então essa palavra aqui em Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículos dos 10 ao 20. Né? Ele se expressava então referente a essa armadura, né, dos soldados romanos naquela época. Né? Bastante inteligente essa ideia de Paulo, e realmente tem tudo a ver com o nosso lado espiritual. Que o momento que nós pedirmos, né, a direção de Deus, pedimos para Deus essa armadura, né, nós temos então a proteção de Deus. Né? Então eu gostaria nesse momento de orar por você, para que Deus venha a te abençoar. Senhor Jesus Cristo, colocamos todas essas pessoas na tua presença, as pessoas que estão ouvindo agora essa palavra, em nome de Jesus, eu declaro para essa pessoa, Senhor, a libertação, Senhor, a cura de todas as enfermidades. Senhor Jesus, abençoe e cubra ela, Pai, com teu sangue. Senhor, dê para ela, Pai, a armadura espiritual, Senhor. Que ela seja livre, Senhor Jesus, de toda a maldade, livre, Senhor, do inimigo, Senhor, que Satanás não tenha força contra essa pessoa. Abençoe ela, Senhor, se essa pessoa está no hospital, no leito no hospital. Te peço, Senhor Jesus, entra, Pai, nesse hospital e venha levar a cura, Pai. Venha repreender todo o espírito de enfermidade. Abençoe, Pai, essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Te agradeço, irmão, irmã, que ouviu essa palavra, né? Que Deus venha te abençoar ricamente com a graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém.